Vila Madalena, no bairro de São Paulo, que tem nome de mulher, a arte aparece sem cerimônia. Está lá, com jeito exibido, estampada pelas paredes. Disponível pelas ruas de nomes líricos, que formam esquinas sugestivas, poéticas, como a da harmonia com purpurina. O lugar colorido é reduto boêmio desde a década de 70, mas nos últimos anos virou endereço de centenas de ateliês. Paulo Klimachowska, uma peça com essa assinatura passa dos $25 mil no mercado internacional. Mas antes de chegar aqui na galeria, claro, a obra é pensada, construída, finalizada no ateliê. E é para lá que a gente vai. Então é esse aqui o ateliê? Esse é o ateliê, que é uma mistura de casa e ateliê, onde eu moro, né? E basicamente eu, vim morar aqui porque tinha espaço para trabalhar, mas ao mesmo tempo o ateliê toma, né, toda a casa, cada espaço da casa tem um trabalho. E Paulo, qual a vantagem de trabalhar em casa? Então, existem vantagens e desvantagens. A desvantagem, na verdade, é que você está sempre convivendo com o trabalho. Então, o espaço, né, de você, né, sair desse universo, ele não existe. A vantagem, na verdade, é essa coisa de você poder acordar à noite e... Teve uma ideia, você pode executar, está ali na mão. Tem um material, né? Quando eu começo a produzir alguma coisa, geralmente a ideia vem na cabeça, só que ela vai para um livro de projetos, né? E esse livro de projetos, na verdade, são várias ideias que vão ser realizadas ou não. E aqui vão as ideias em texto, né? Sim. E grande parte dessas ideias que aparecem aqui, na verdade, não vão para cá. São ideias que são descartadas, porque parece só uma ideia. E depois você para pensar e faz uma análise. Quer dizer, se está num contexto, se tem um sentido, se não tem, você descarta ou não. Se não descartar, eu jogo aqui. Entendi. E algumas você junta coisas com outras daqui, e vai colocando tudo aí. E vou colocando tudo aqui. Algumas coisas daqui também nunca vão ser realizadas, porque depois de um tempo também você percebe que perdeu sentido, ou que foi... E outras coisas, obviamente vão ser realizadas. É um processo. É longo, né? É longo. Então, quando eu passo para construir, é a partir do momento que eu definir conceitualmente, né, o lugar dessa obra no mundo, o sentido dessa obra no mundo. A hora que ela ganha um sentido de existir no mundo, aí eu realmente produzo. Paulo Klimachowska é o terceiro filho de uma família lituana que vive em São Paulo desde a década de 20. Para ele, o desenho era um hobby. Afinal, tem formação acadêmica em História e por algum tempo trabalhou com pesquisas econômicas. Mas no início dos anos 90, os cálculos saíram das estatísticas e foram para as telas. Paulo desenvolveu um conceito artístico chamado subtração dos números. Fez tanto sucesso que virou sua marca. E aqui é o começo desse conceito da subtração. É o começo desse conceito. A gente vê aqui, é aqui que a gente vê ou vê em outro lugar essa ideia aparecendo? Basicamente é na presença dos números aqui. Na presença dos números. Né? Havia uma coisa do número, da medição do homem no mundo. Então eu tenho um trabalho tão preciso que em alguns momentos eu preciso explodir soltar, e jogar alguma coisa. Para a ideia vir, né? E esse foi uma coisa assim de uma explosão, de um momento de ateliê, de fazer. E quando eu coloquei essas coisas, eu ainda era alguma coisa ligada a essa questão da construção do mundo pela subtração, mas obviamente que a subtração não estava construindo, ela estava presente como uma ideia. Explica pra gente exatamente o que é esse conceito, que a gente vê os dois zeros, quer dizer, a conta sempre tem que dar em zero? A conta sempre termina em 2 zeros. Quando eu trabalho com a questão da subtração, eu entendo que eu estou lidando com 3 níveis, né? Primeiro eu estou lidando sobre a questão da construção de uma obra de arte. Uma obra de arte é uma adição né, de material, é uma adição de ação, é uma adição de pensamento. E aí, pelo menos conceitualmente, né, usando a subtração de forma conceitual, eu procuro uma inversão desse processo.
Então eu vou construir subtraindo, tirando. Então quanto mais eu tiro, mais eu construo o trabalho. Num segundo momento, eu acho que tem uma coisa mais existencial. Assim, é lógico que a gente acha que no mundo a gente soma coisas concretas e reais. Mas eu acho que, na verdade, a cada escolha que você faz infinitas subtrações. Quer dizer que você tira mais do que soma, na verdade, na vida. Você faz mais subtrações do que somas. Lógico que você soma. Então, quando eu termino em 2 zeros, o resultado da subtração não é o zero, é o infinito. São as infinitas possibilidades que você não lançou mão. No terceiro momento, o trabalho tem um discurso econômico, que na verdade, muita gente pode ler como político, mas eu não estou falando sobre política, eu estou falando sobre economia. Né? A proposta, na verdade, é construir um mundo pela subtração, porque o capitalismo usa a soma. É a base do capitalismo, é a estrutura. Né? Então, através da soma, você constrói o mundo, ocorre para somar, do acúmulo, do consumo e tudo mais. E aí é uma ideia de tentar construir esse mundo, né, através de uma base que seja inversa da noção de soma. Para a gente visualizar bem como é que você substitui o traço pelas contas, é isso? Pelas contas. Eu começo uma linha, começo com um número e vou tirando de 1 em 1. E onde eu termino a linha, ela termina em 2 zeros, que é o infinito. Aqui, aí por exemplo? Eu começo uma outra linha, exatamente. Aí me pergunta, por que você não termina em 1? Na verdade, nos desenhos menores, eu termino em 1, né? Porque são planos menores. Aqui, eu geralmente uso centenas, dezenas e unidades. Né? E quando de acordo com a grossura do traço que você quer, é isso? Exatamente. Tá. Então, para criar noções de profundidade, né, de planos. Então, quando eu começo com uma centena, eu zero na centena. Porque não é a questão do número, é a questão do ato de subtrair que é importante. Bom, aqui uma régua, estou vendo aqui. Esse é trabalho seu também? Isso é um trabalho meu. E bem diferente, né? Um outro material. É um outro material, é uma escultura em latão, né? E, na verdade, são números decrescentes na régua de 1 metro, onde eles se juntam, as duas marcações, com zero, e formam um infinito. E aqui eu dou essa torção, seria, né, essa torção do infinito. E o nome desse trabalho chama Infinito Mensurável. E esse trabalho, por exemplo, se essa série chama Infinito, né, Mensurável, esse especialmente chama Áurea Infinita. Porque isso, na verdade, é o símbolo da proporção áurea, que é a base de toda a criação, né? Do renascimento, da perspectiva, e tem essa coisa da continuidade mesmo. Né? Sim. E aqui na sua casa você trabalha em outros espaços também, não é só aqui que você trabalha? Eu trabalho naquela parte embaixo, onde eu desenvolvo as coisas mais sujas. Essa mesa é a mesa onde eu subtraio, faço as contas, que é o serviço mais limpo. Sei. Né? Então ali ficam os materiais de trabalho, naquele armário, ficam os livros de referência. Você falou lá embaixo as coisas mais sujas? Onde eu faço pintura, coisa vamos lá embaixo pinga, então ver. Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. E aqui nesse momento a gente está embalando, alguns trabalhos estão indo para a Bienal do Mercosul, né, que começa agora em setembro. E o tema da Bienal é sobre geopolítica. E aí é um trabalho bem específico que eu fiz em 2007, ou seja, 4 anos atrás, sobre a questão do Complexo do Alemão. Apesar de ele ser uma questão midiática hoje, quer dizer, a mídia explorou muito a questão, eu fiz isso anos atrás, né, questionando a ideia do Complexo do Alemão como um território autônomo, uma nação dentro de uma nação. Né, com a sua fronteira própria, com o seu exército próprio,
com sua jurisdição própria. E aí criei essa bandeira da nação do Complexo do Alemão, essa é uma versão reduzida, né, de uma edição de 1 de 5, que está indo para a Bienal, é uma grande bandeira de 3,5 metros por 2, né, enfim, uma peça bem maior. Aí acompanha um passaporte? Esse trabalho que é um passaporte. Olha, né, que de maravilha. acesso ao complexo, onde eu tirei meu próprio visto, né, de entrada. E aqui seria uma ideia na verdade, de desaparecimento, assim, de pessoas que passaram por lá, né, e que não estariam. Né? E ao mesmo tempo acompanha aí uma série de desenhos feitos em aquarela em cima dessa topografia do complexo, né, do que E a gente deu sorte, isso. Então, né, Paulo? Porque eles estão levando embora, né? Isso é em primeira mão, na verdade, você quer dizer, uma primeira visão do trabalho que vai estar exposto no Mercosul. Só para uma curiosidade que ficou desse trabalho do Complexo do Alemão, na exposição lá do Mercosul, vai estar a explicação que hoje é uma área pacificada? O Complexo do Alemão hoje é uma questão completamente conjuntural, é um tema do momento e tudo mais. Só que eu fiz isso há muito tempo atrás. E na verdade, no meu trabalho, eu evito de lidar sobre questões conjunturais. Porque a conjuntura, ela passa e o trabalho perde o sentido do discurso. Né? E as obras grandes que você falou que trabalha aqui, onde elas estão? Nesse momento, elas estão sendo produzidas no ateliê do Maurício Pereira, que é um arquiteto, que é um grande produtor e arquiteto de obras de arte, trabalha com diversos artistas, né? E por uma questão técnica mesmo, a gente está produzindo no Maurício isso. O Maurício está produzindo isso para mim. Vamos lá então, de repente, sim, se a gente der sorte como deu hoje, a gente ainda pega a obra lá. Exatamente. Podemos ir então? Vamos sim, né? Então tá, mas a gente só vai no próximo bloco. Essa visita fica para daqui a pouco. Que está o jogo das varetas. Das varetas, exatamente. Mas não é esse o nome do trabalho, né, Paulo? Não, o nome do trabalho chama Modelo para Armar, né, que é um livro do Cortázar. E é um livro que o Cortázar joga com a questão do acaso, né? Que você pode ler o livro misturando os capítulos, então não tem uma ordem linear. Como esse trabalho, quando você joga as varetas e elas caem no espaço, elas formam uma composição geométrica, né, que parece racional, parece construtiva, mas ela é somente feita pelo acaso. E na exposição ela vai ser jogada diversas vezes através de um mecanismo. Tá. E em cada semana de uma exposição que dura 2 meses, você vai ter diferentes esculturas em diferentes configurações. E esse trabalho está sendo desenvolvido aqui junto com o Maurício. Fala, Maurício. Beleza? Oi, Paulo. Beleza? Beleza. Maurício Pereira, você? Tudo bem? Que é o dono do ateliê, ajudou o Paulo a fazer o trabalho, né? O que a gente faz aqui. Porque foi uma troca, na verdade, muito grande, né, entre o pensamento e a realização. Na verdade, a arte plástica é a concretização de um objeto no espaço. Ele só existe como matéria, não existe como pensamento, né? E esse processo, na verdade, muitas vezes vem da sua cabeça, mas sofre colaboração de outras pessoas que acabam interferindo, inclusive, no resultado final do trabalho. Quer dizer, o trabalho às vezes pode mudar por causa do Maurício. Exatamente. Limitações técnicas, Sim. né? Ou materiais que se adequam mais à linguagem do trabalho, né? Nesse caso foi difícil, Maurício? Nesse caso, na verdade, a gente tinha problema como isso, na verdade, é um objeto em escala aumentada, o mesmo material, o material original, que é essa madeira, era muito difícil conseguir uma peça tão bem acabada, com esse formato, com esse acabamento em madeira. Por isso a gente optou pelo alumínio. O processo para colorir é a anodização. E em cima tem um verniz protetor, que é um verniz poliéster, que é uma tinta pó, na verdade. Ela vai a um forno, aí ela funge, é super resistente, porque nesse processo de derramar as varetas a gente precisa tentar resguardar a integridade das peças. Porque o que vai acontecer, na verdade? O que vai acontecer? O que acontece com esse joguinho de criança. Então, isso aqui, ela vai ter 3 metros e pouco. Né? 3,20. 3,20 exatamente. Vai estar disposto na sala de exposição e vai ter um mecanismo que vai soltar e elas vão cair no espaço.
Imagino que vocês fizeram um teste também, Sim, né? fizemos alguns Aqui testes. mesmo vocês fizeram? Não, no fornecedor dos tubos, para poder experimentar mais de um tipo de liga de alumínio Tá. também, né? Porque o alumínio varia muito de liga para liga, ele reage de maneiras diferentes. E o barulho? O barulho é grande. Vai ser uma sinfonia de, Muito bom. né, de uma catedral caindo. Isso também é uma série de fotos, são 28 fotos. Que vão estar na mesma sala, né? Ao lado da Que instalação. vão estar na mesma sala. Então, você tem as 28, vai tirando, são 28 fotos, até no momento que você termina com a preta, que é a mais valiosa. E aí vira essa coisa, um Malevich, um Fontana, um corte no espaço. Né? É uma volta de vez para a tridimensionalidade? Olha, eu acho que a grande aventura da arte é você não prever, né, o próximo passo. Né? É sempre você estar se lançar no abismo sem saber onde é ou não saber onde vai pisar. Então, eu não tenho projeto nenhum futuro de nada. Tenho ideias, as ideias vão mudando, mas não tenho planos, né, de trabalhar. Eu vou trabalhar com o que está me interessando no momento ou a aventura que mais me estimula no momento. E como comercializa isso, se é que é a sua intenção? Olha, como comercializa isso, a gente pode perguntar para o meu galerista, que é especialista nisso. Eu na verdade, não crio um trabalho pensando na comercialização. Né? É a última coisa que eu penso. É lógico que tem coisas que são mais fáceis de comercializar. Eu preciso viver, eu vivo de arte, estou inserido no mercado, isso é uma questão. Mas você pensar em termos de mercado é ilusório. Assim. Se criar uma coisa para o mercado, né, ela não existe. Né? Você pode achar que vai fazer uma coisa fácil, não vende, acha que é uma coisa impossível de vender, de repente vende. Então isso não tá no meu foco do interesse, nem no, assim, dentro do meu processo. Não estou pensando para onde vai. Isso aqui depois para mim armazenar no meu ateliê é complicadíssimo em termos de espaço e tudo mais, mas estou fazendo. O futuro você lança os dados, né? O futuro a gente subtrai, né? Exatamente, Não lance dados nunca abole o acaso. Então lança os dados e deixa o acaso acontecer. Paulo, você é representado só por essa galeria aqui em São Paulo? No Brasil, eu sou exclusivo da Galeria Milão, né? Em todo o território nacional. E eles é que organizam todas as exposições, tudo para você? Exatamente, é a parte de comercialização, exposição, produção, né? Tudo a cargo da galeria. E tem muita coisa já marcada? Olha, agora eu estou indo preparar a Bienal de Curitiba, né? Vou fazer a Bienal do Mercosul. Aí eu paro e começo a produzir uma individual para Bruxelas, para uma galeria em Bruxelas, em abril, e também para uma galeria em Paris, em abril. E o Pega Varetas, grande, também vai para uma coletiva de arte brasileira, também em Bruxelas, né, no ano que vem. Tá. Né? E aqui basicamente quer dizer, enfim, a reserva técnica da galeria, né, onde estão... Né? Você acha que o mercado ele valoriza de uma maneira coerente os artistas? Porque a gente vê o artista brasileiro hoje com bastante destaque internacionalmente e Sim. não como uma arte exótica, como no passado, não, que não é muito mais. bom, né, Não, Paulo? exatamente. Até uns anos atrás, você tinha um movimento de globalização internacional que exatamente, quer dizer, esses países periféricos ainda eram vistos com certo exotismo. E essa globalização ainda estava dentro de um discurso do politicamente correto. Vamos incluir a África, vamos incluir o Brasil. Né? Mas esse tempo que vai do início dos 90 para cá mudou completamente e hoje a cena é totalmente internacional. Então o artista brasileiro é visto, né, de certa forma, não tem a questão da nação ali envolvida. Com equivalência, mais. né? A gente vê pelos leilões, né, os preços das obras brasileiras. Exatamente, né? tem um início de olhar, né? Quer dizer, é uma arte mais periférica com uma certa equivalência intelectual com a arte eurocêntrica, né, ocidental. Estou reparando durante a entrevista toda a sua tatuagem do infinito. Na verdade... também a questão que você aborda no trabalho, né? Exato. É a fita de Moebius, né? É um 8, né?
e a ideia do infinito. E a ideia dos 2 zeros com qual eu termino o meu trabalho. São as infinitas possibilidades. Né? Paulo, muito obrigada Obrigado por você. esse passeio Imagina, todo pela Vila Madalena com a É. gente. Imagina, obrigado. Bom, você. nem preciso dizer se você gosta ou não da Vila Madalena, né? Não, adoro, né? Eu estou há 20 anos, quando eu mudei para a Vila, na verdade, você não tinha nenhuma loja de design, era um bairro de artistas. E você vê que, quer dizer, existe realmente um crescimento, né? Uma pujança na Vila Madalena, isso não via anos atrás, né? Mas eu acho que apesar disso, apesar da Vila estar se verticalizando, ela não perde sua essência, né? Ainda é vila, né? É vila, ainda tem o serralheiro, tem o padeiro, tem o chaveiro, né? Que ainda vale a pena, assim, como um bairro assim, de interesse em São Paulo. Legal, muito obrigada. Obrigado a você. Parabéns, sucesso. Obrigado. Start.